Quero cumprimentar a todos com a paz que vem do Senhor Jesus. Amém? Põe tua mão comigo e diga: viva o Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Vamos pedir a Deus hoje uma palavra esclarecedora, sempre com a mesma visão que eu tenho colocado aqui: tentar enxergar de maneira diferente. A mesma coisa, porém de maneira diferente. Quando olhamos para os 4 evangelhos, na realidade, entre muitas coisas que eles querem falar, mesmo antes de você abri-los, é que, no mínimo, você pode olhar para cada situação de 4 ângulos diferentes, que é claro e objetivo, que de cada ângulo que você se colocar, você tem uma visão diferente. Isso também é para tirar a ideia de que a interpretação é única, é uma só. Para um, Deus mostra em um ângulo. Para falar com outro, Deus mostra em outro ângulo. Sendo assim, a palavra de Deus, ela cresce. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25. Leiamos a palavra. Certa mulher que havia 12 anos que sofria com fluxo de sangue e havia padecido muito, gastado muitos, despendido tudo quanto tinha com os médicos, sem aproveitar nada, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: tão somente se eu tocar a tua vestes, ficarei sarada. E logo lhe entancou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal imediatamente. E logo Jesus, conhecendo que dele saía virtude, voltando para a multidão, ele disse: quem foi que me tocou? E disseram-lhe: Senhor, a multidão te aperta e tu dizes: quem tocou? E ele olhava em redor para ver que isso se fizera. Então a mulher sabia que ela, e sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou, prostrou diante dele e disse: vê, estou curada. E ele imediatamente disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, ser curada deste seu mal. Amém. Nós temos essa passagem em Mateus e Lucas também, mostrando com palavras diferentes, mas a mesma coisa. E é sobre isso que vamos mostrar um ângulo de uma mulher aflita, mas corajosa. Olhe bem, uma mulher aflita, o espírito estava em aflição dentro dela, mas da mesma forma a alma se mantinha corajosa para enfrentar ou para dar um passo a mais. Uma hemorragia de 12 anos que nos traz uma lição maravilhosa e podemos chamá-la assim: as marcas de uma fé salvadora. Vamos colocar um tema nessa mensagem: as marcas de uma fé salvadora. 2 palavras interessantes quando falamos na igreja: uma é fé, a outra é salvação. Não tem como se você falar delas sem estar muito separado uma da outra, né? Efésios 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo deixa declarado: pois pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então olhe bem o que ele diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, toda vez que falamos de fé e falamos de salvação, entra as duas, manifesta-se a graça, exatamente isso. Quando nós olhamos a vida dessa mulher, podemos recitar também o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 1:16,
Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. O apóstolo São João, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele disse, ele, falando Jesus, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no teu nome, os quais não nasceram da carne, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E o apóstolo Paulo encerra no capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 16, dizendo, se eu prego este evangelho, não tenho de que me gloriar, porque pesa sobre os meus ombros, ou sobre mim, esta obrigação, e diz ele, ai de mim, se eu não pregar. Nós estamos falando de um evangelho transformador que gera uma fé salvadora? Sim. Podemos enumerar algumas coisas naquela atitude de uma mulher, que eu disse que era uma mulher aflita, mas uma mulher corajosa. A aflição é o espírito que se agita, e a coragem ou o medo manifesta bem no núcleo da alma, e às vezes faz da pessoa aflita e derrotada. No caso dela, estava aflita. Por quê? Os dias iam passando, os anos iam passando, o recurso ia acabando, as pessoas iam afastando. Ela estava enxergando um mundo diferente do qual há 12 anos atrás ela enxergava. Então, uma mulher aflita, mas corajosa, sempre pensando no dia de amanhã. Eu vou lutar porque hoje não deu, mas amanhã é um novo dia e amanhã pode dar muito certo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus por isso. Viva, viva o Senhor. Uma fé nascida do desengano. Diversos ângulos podemos olhar o desengano desta mulher. E também vamos falar diretamente do lado físico. Uma mulher que estava desenganada por todos os recursos da época, por todos os meios que ofereceram para ela uma saída, a saída não apareceu. Tudo quanto ela investiu, ela viu embora, e aquilo não trouxe benefício, não houve retorno, não bateu em cima do ponto que ela precisava, que primeiro, talvez que ela nem conhecesse o que era salvação, mas ela dependia de uma cura física, até para se estabelecer como mulher no meio das outras mulheres, no meio das outras famílias. Então, o texto diz que uma fé que agiu exatamente no desengano, versículo 27 e 28 fala isso, uma fé nascida no desengano. Sabe quando a pessoa diz assim, pastor, estou desenganado, para mim não tem mais jeito. Esta fé que nasce no desengano, se tratando do lado físico agora, é uma fé diferente daquela que nasce quando você diz assim, eu tenho 10 opções e eu estou sem saber quais delas eu vou escolher, ou qual dela eu vou escolher para esse tratamento, mas tem 10 opções. No caso dela não tinha nenhuma, até ofereceram, mas ela procurou, gastou, foi especialista, fez um tour em volta da região dela, procura, mas 12 anos se passaram, e ela continua no desengano da mesma coisa. Segunda coisa, uma fé reflexiva. Há poucos dias eu falei aqui que tem muita gente de fé, graças a Deus. Vamos falar da nossa cidade, no Brasil aqui, né, nosso país. Tem muito homem de fé e mulher de fé no Brasil. Então, graças a Deus, por isto eu até acredito que o Brasil tem sido poupado em muitos casos, por causa da fé que você tem, da fé que eu tenho. Eu sei que diferencia uma fé da outra, pastor, às vezes sim. Existe aquela fé que eu creio, fecho os olhos e saio correndo e dou um pulo no escuro. E às vezes continua no escuro para sempre, porque às vezes essa fé não levou à salvação, né? Mas existe aqueles que
tapa os olhos, e às vezes por falta de instrução, porque são muito simples, não foram ensinados, mas a fé começou a se avivar, e com os olhos fechados ele consegue atingir e sai do lado de lá com a salvação nas mãos. Mas a fé mais importante é a fé inteligente. É aquela fé que te faz pensar. Pensa bem aí. Pastor, aquela mulher tinha 12 anos, rodou muito, experimentou de tudo que falavam para ela que podia melhorar o estado dela de hemorragia, que era um estado que a colocava numa situação vergonhosa perante ela mesma, perante a família, perante o lado social. Era uma fé que ela estava vendo a vida dela indo embora a cada segundo. A cada vez que ela via que estava molhada, ela falava: está indo embora um pouco da minha vida. Então, quando eu falo disso, eu falo de uma fé reflexiva, uma fé que faz pensar. Eu não estou mais em tempo de ficar dando tiro e ficar esperando o resultado daqui 1 ano, 2 anos. Eu tenho que fazer alguma coisa prática. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu atinja um alvo e que esse alvo também venha na minha direção como bênção. Então, ela parou e refletiu: como eu vou chegar? Há uma grande multidão, eu sei que ele pode, mas há uma grande multidão em volta dele. Eu tenho que aqui arquitetar, porque eu não posso errar. Se eles descobrirem que eu sou a mulher hemorrágica, a mulher que está suja, condenada imunda pela lei, eles poderão me apedrejar, me expulsar do meio, e será o meu fim. Eu não vou ter 2 chances, eu vou ter uma chance só. Então, a fé que te leva a pensar é uma fé que, com certeza, ela vem de Deus. Você consegue entender isso? Pastor, a gente vê isso na Bíblia, em toda a Bíblia. Uma fé que te faz pensar. Preste bem atenção. É uma oportunidade que às vezes bate na tua porta, que não bate na porta dos outros, e que às vezes só bateu uma vez na sua porta e você não tem o direito de deixá-la embora. Por isso, ela vai ficar ali até a sua decisão, ela não vai correr de você. Tem uma fé que te faz pensar. É uma fé resoluta, uma fé estoica, uma fé corajosa, uma fé ousada, com determinação, sim, com determinação. Isso é uma fé resoluta. Quando nós cantamos o hino resolutos, avançai, quer dizer, você tem que estar pronto para depois avançar. E ela tinha esta fé, ela refletiu, pensou e falou: eu sou uma mulher que tem ações resolutas. Desde o começo, os 12 anos, eu fui onde eu precisava de ir. Eu não estou falando de uma mulher independente, não estou falando de uma mulher que se autossustenta, não é isso, não é esse ângulo que estamos vendo hoje, senão vamos esbarrar em algumas coisas que não vale a pena para hoje aqui. Mas estou falando de uma mulher que necessitava, somente ela, com ela mesma, sabia o que era passar mais uma noite com a cabeça naquele travesseiro, diante daquela situação de exclusão social, exclusão espiritual e exclusão até do que ela mesma era mulher. Não poderia ser uma mulher. Então, ela pega aquela fé resoluta, estoica, aquela fé ousada, determinada, corajosa, e ela fala: eu vou. E ela caminha em direção do alvo, e o alvo era Cristo. Por quê? Ela andou muito, ela viu muitos magos, ela viu muitos curandeiros. Você acha que esse negócio de querer vender a fé, como muitas igrejas neopentecostais têm feito aí, usurpando o poder de Deus pelo Brasil e pelo mundo, você acha que isso é da agora? Não, que isso? Já existia aquelas pessoas que prometiam a cura através de dinheiro? Existia. Numa forma de evangelho, numa forma de pregador de lei, numa forma de pregador de espírito, numa forma de curandeirismo, existia aquilo que prometia e que a pessoa pagava, sim. E esta mulher, você acha que ela não passou em tudo aquilo? Se tivesse hoje, imagina onde ela entrava. Entrava naquele que vende a água, entrava naquele que vende uma cruz, entrava naquele que veste roupa de saco e manda beijar o pé, irmãos, entrava em tudo, que eu não vou falar aqui nesses lixos. Você conhece esses lixos tudo, porque você, com certeza, você tem a mente aberta, reflexiva. Pastor, eu tenho uma fé resoluta também. Então você conhece. Aquela mulher,
Ela olhou e falou: eu tenho que ir a Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele disse: se eu prego o evangelho, ele estava falando de Cristo. Não tenho de que me envergonhar, porque pesa sobre mim esta obrigação. E ai de mim se eu não pregar. Agora, se o evangelho que a pessoa prega não é o de Cristo, então, meu irmão, aí ele tem que se envergonhar sim, não de Cristo, dele mesmo, daquilo que ele ensina. Um evangelho que não tem resultado, um evangelho que não cura, um evangelho que não salva, um evangelho que não solta as cadeias, um evangelho que é apenas contar historinha de reis, ou historinha de Herodes, um evangelho que não tem resultado nem para acrescentar um pouquinho o nível do seu conhecimento com uma linguagem fácil, uma linguagem que você possa pegar e falar para sua mãe, para o seu pai que é mais velho, para alguém que está na cidade, no interior. Você pode transcrever da maneira que você quiser. Foi o evangelho que Jesus deixou aqui. Então não há problema quanto a isso. Então, a segunda coisa, a fé resoluta. Terceira coisa, ela fez uma fé que estabelece contato com Cristo. Ela manifestou uma fé que estabelece contato com Cristo. Ele estava com aquele manto de oração que nós chamamos de talit ou talite, né? Seja ele pequeno ou gadol, tanto faz, mas é aquele manto que é desfiado assim nas pontas e que tem 613 pontinhas, que simboliza exatamente a quantidade de mandamentos que Deus tem para os judeus. Então, cada um daqueles mandamentos é uma promessa. Ela conhecia isso? Com certeza. Não sei se é através do pai, através dos irmãos, através do marido, através de algum varão que cruzou o caminho dela. Ela sabia que aquele manto continha as promessas, e também ela sabia que se uma pessoa imunda tocar numa pessoa que está santificada, o imundo, faz o santificado ficar imundo. E se o santificado ficar imundo naquele momento, ele não pode realizar milagre. Então aquela mulher, ela olha assim e fala: eu não posso tocar na carne, mas eu posso tocar na roupa. Eu posso tocar nas vestes. Se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu tenho fé para ser curada. Dizia aquela mulher: visto que eu não posso tocar em Jesus, tocar na cabeça, não posso tocar nas mãos, não posso apalpar os ombros para chamar a atenção para mim, mas ela tinha um conhecimento, primeiro, do estado dela. Sabe quando você vê pessoas que às vezes por uma infelicidade contraem uma doença que não tem cura, e uma doença contagiosa? Quantas pessoas nós vimos nesta pandemia, relatos de pessoas que cuspiram em outras pessoas somente porque sabia que estava com o vírus já em estágio avançado, transmitido, e transmitiu através da saliva, cuspindo em pessoas que vieram a falecer. Assassinos, não é verdade? Sabia que estava com o mal, transferiu o mal para ver a pessoa morrer. Nós tivemos vários casos desses pelo mundo. Não é o caso dela. Ela estava hemorrágica, pastor? Estava. A hemorragia pega? Não, a hemorragia não pega. Mas o que ela era, por causa da hemorragia, ela era uma mulher imunda. E a pessoa que era imunda não podia tocar em nada, porque tudo quanto ela tocava ficava imundo pela lei. Então ela sabia: eu não posso tocar no corpo daquele homem, porque senão ele se torna imundo, e ele imundo não tem como fazer o milagre, nem para mim, nem para a filha de Jairo, para onde ele está indo, nem para esta multidão que está o acotovelando em busca de um milagre. Então, quando eu falo que era uma fé que estabelece contato com Cristo, é nesse aspecto. Porque o contato com Cristo é a fé inteligente. A fé que não é inteligente, você pode ter manifestações sobrenaturais, e a gente em parte até crê, claro, né? Tem lógica às vezes, mas a fé inteligente, você tem o contato com Deus através de Cristo. Então Cristo intermediário, como o apóstolo disse
para Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então eu vou a Deus por meio de Jesus, em busca daquilo que eu preciso, e eu recebo uma fé que estabelece contato com Cristo. Agora, sabe aquela fé que a pessoa diz assim: pastor, eu tive contato com um ente querido meu falecido, e ele manifestou na mesa, aquela mesa grande, retangular, aonde lá na cabeça da mesa tem o presidente, a mesa toda de toalha branca e meia luz sombria, e de repente manifestou aquela, e eu tive contato com um ente querido meu. Esta fé não é uma fé que te liga a Cristo, com certeza não. Por quê? Esta prática chama necromancia. A necromancia, ela é uma prática condenada por Deus desde a lei. Ele diz: por que buscar entre os mortos, visto que estamos vivos? Então esta manifestação de fé não é uma fé que tem contato com Cristo, mas com outras coisas por aí. Ela manifestou uma fé sincera. Pastor, uma fé com lisura, uma fé com sinceridade, com franqueza, transparência, uma fé de quem sabia o que queria. Eu às vezes faço a pergunta assim, baseado em 2 Reis capítulo 4, quando Salomão faz aquele mil sacrifício no monte, e que Deus manifesta na madrugada frente a frente. A gente sabe que isso é uma linguagem figurativa, mas houve o manifestar de Deus ali, dando para ele uma chance. Então às vezes eu pergunto: você busca tanto a Deus, você pede tanto para Jesus, e se ele manifestar à sua frente e falar: eu sou Jesus, eu quero levar a sua petição até aquele que pode fazer alguma coisa por você, que é Deus, meu Pai. Será que você já tem tudo pronto? Fala: meu Deus, me dá um tempinho que eu vou pensar. Será que te daria esse luxo de sentar e fazer uma planilha antes para falar com ele? De escolher entre as suas 10 prioridades, qual seria aquela primeira? É por isso que muitas vezes não recebemos, porque, olhe bem, não temos uma fé nascida do desengano, não temos uma fé reflexiva que não nos leva a pensar, não somos resolutos na fé, não somos e não temos uma fé que nos liga a Cristo, e agora não tem uma fé sincera, porque sinceramente, se ele aparecer hoje na sua frente, será que os seus problemas serão resolvidos, ou você vai gastar aquela única chance com coisas que são supérfluas? Por exemplo, Salomão pede: o que quiseres que eu te darei agora. Foi o contato terminado e lá para cá ele falou: me dê sabedoria para julgar com retidão os povos. Pronto, já pediu. Já que você pediu, assim será feito o seu pedido. Vamos embora, cada um para a sua casa. Já que você pede, você ora, esse Deus que manifesta, ele pode manifestar? Pode. Ele pode enviar um anjo? Pode. Ele pode enviar um ser? Ele pode enviar qualquer pessoa até você, ou manifestar diretamente. Será que eu tenho uma fé sincera, pastor? Eu sei com franqueza o que eu quero, com lisura, está transparente a minha necessidade, mas eu sei o que eu quero. Então define enquanto é tempo, irmão. Enquanto não manifesta, é o período que nós vamos orando, construindo o porquê da oração, como aquela mulher fez. É claro que ela olhou e falou assim: ele é Jesus, tem muita gente perto dele, tem uns que está visualmente doente. Ela estava, mas só ela sabia, e outros que já tinham e já a conhecia, mas não tinha um sangramento por fora aparente, não tinha uma ferida, não tinha uma lepra aparente, mas ela viu outros que tinham, e viu a caminhada dele para ressuscitar uma menina de 12 anos, ao pedido do pai. E ela disse: eu tenho uma chance só, e é neste percurso até a casa de Jairo, e eu vou entrar, é aqui. Você viu? Que clareza, que sinceridade.
E, por fim, ela também fez uma fé confessada em público. Quantas vezes nós queremos, mas queremos em quatro paredes? Quantas pessoas que o pastor Ralph já atendeu, que diz assim: pastor, eu não gosto muito de igreja não, sabe? Porque ali na igreja todo mundo fica olhando para mim, e às vezes vai me reconhecer, e vai saber quem sou eu, e de repente pode aproximar, ou pode falar de mim, ou outros pensamentos qualquer. A pessoa quer ser atendida a domicílio. Isso, ela falando com um pastor que está levando a solução para ela. Às vezes a solução num problema familiar, que não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem remédio que vai resolver, e o pastor tem a palavra para chegar ali com uma palavra e colocar para resolver a situação. Ela fala: não, eu queria ir em quatro paredes, sabe, bem off, bem assim, familiar, eu não quero participar de cultos públicos. Irmãos, quem precisa da bênção tem que submeter a qualquer coisa, e principalmente isso que não é vergonha. Quando o apóstolo Paulo falou: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e depois o grego, em Romanos 1,16. Quando o apóstolo diz isso, ele estava falando com todas as letras. Quando Jesus diz, Evangelho de São Marcos 16, ele diz: prega o meu evangelho para toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. Então o evangelho, ele é aberto, o evangelho é público, a manifestação da fé é pública. Por que que o batismo é feito lá nos rios, onde estão as ruas, a cidade de um lado, do outro? Porque batismo é manifestação da fé pública, não é uma fé trancada em quatro paredes, não é trancada assim onde todo mundo está de olho na situação, mas não sabe nem a fundura que tem aquela água. Não é isso. A fé tem que ser manifestada em público, com toda certeza. Quantos estão entendendo? Viva o Senhor. Irmãos, a esta caminhada de vida, eu já atendi pessoas em situações deploráveis. Eu já atendi pessoas que moravam no meio de mato e a família foi me procurar para tentar resolver o problema, que já morava há mais de 6 anos no meio do mato. No meio do mato, e vivia como bicho. Eu já atendi pessoas que tinham moradia debaixo de viaduto há muitos anos, caixa de papelão há muitos anos, pessoa que começou a surtar e entrou numa vida desta e não conseguiu sair mais. Mas já atendi muitas pessoas também em situações que você nem acredita que existe um ser humano que é tão snob como a descrição se eu fizer aqui. É claro que a pessoa ele tem que, se ele tem, ele vai se manifestar melhor, mas quando se trata do evangelho, tem que cair todas as barreiras, principalmente quando se trata de uma enfermidade. Essa mulher era muito rica, provavelmente esposa ou filha de empresário na cidade, uma mulher conhecida, uma mulher que já sabia os países que tinha em volta ali e onde que ela buscava a cura. Claro que ela sabia que na Turquia tinha ali 2 pontos, a medicina de um lado e o esculápio do outro. É claro que ela sabia disso. Se nós temos esse registro hoje, é porque ela sabia disso. Ela sabia dos banhos, dos ramos no Egito, ela sabia da cura na Síria, ela sabia, mas ela passou em todas e agora ela estava com uma fé confessada em pública. Eu vou até ele, e quando ele perguntar quem sou eu vou falar, e quando alguém me perguntar o que ele fez, eu vou falar também em público, porque a glória tem que ser dada toda para Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Digam graças a Deus, viva o Senhor. A fé confessada em público tem sido hoje um problema para muitos, sabe por quê? Quantas vezes a pessoa tem coragem de andar com drogas nas mãos, ou às vezes até fumando em público? As pessoas têm coragem de postar cheirando carreiras de cocaína.
A pessoa tem coragem de postar bebendo com garrafas de uísque, bebida, às vezes é só a garrafa, ali dentro só está a pinga, né? Mas quer mostrar alguma coisa. As pessoas têm coragem de expor arma, que não tem porte, né? Não tem autorização para estar com a arma ali. Mas quando você dá uma Bíblia na mão da pessoa e fala assim, segura aqui para mim, vamos dar um pulo ali carregando a Bíblia, ela tenta esconder a Bíblia. Muitos agora compram a Bíblia pequenininha, outros já nem carregam Bíblia mais. A Bíblia já está contida no celular, no meio de tanta pornografia que existe na internet, está ali a Bíblia também, né? Não é isso que a gente tem visto? Eu já fui pregar, logo que começou esse negócio de notebook, fui pregar numa igreja, tinha um notebook no púlpito. Falei, pastor, que demônio é esse? Ele falou, não, agora aqui é moderno, aqui é assim. Falei, não, tira esse trem daí, meu negócio é Bíblia mesmo. Pá! Coloquei a Bíblia ali, falei, abra aí a sua Bíblia. Quase ninguém tinha Bíblia. Quase ninguém, tá todo mundo ali com a ponta do dedo aqui, ó, sabe que é coisinha semi, né? Não pode falar o que é, aquela coisa, toda assim, ó, flu, todo mundo no celular desse jeito, procurando a Bíblia. Eu não acho que a Bíblia é moderna, a Bíblia é eterna. Essas modernidades são para facilitar tudo para nós, como você está me vendo aí, e eu estou aqui transmitindo ao vivo para você essa mensagem. Isso sim, mas a Bíblia tem que ser isso aqui, irmão, isso aqui não mente, ó. Isso aqui está aqui, o que é verdade, não se mistura. Procura ter uma Bíblia, carregar uma Bíblia e manifestar a sua fé pública, porque no celular ninguém vai saber quem é você. E você com a Bíblia, de repente, você se livra de muitas situações ou é chamado para alguma situação, porque você está com a Bíblia. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Amém. Aqui em Minas Gerais, não sei se todos que estão me vendo é aqui de Minas Gerais, tem uma cidade aqui, o nome de Pitangui, e eu estava vindo uma vez da cidade de Abaeté, tinha ido pregar em Abaeté, numa sexta-feira, dormi, estava vindo no sábado à tarde, tranquilo, mais ou menos 200 quilômetros, e resolvi passar, eu não gosto de passar por outro caminho, mas eu fui passar exatamente por esta cidade, Pitangui. E quando eu estava saindo num vilarejo, vi um movimento estranho. Sabe o que é movimento estranho? Havia um povo, tudo arrumadinho, o clima de festa. Olhei rapidamente assim, eu vi que o formato da construção era uma igreja. E eu olhei aquilo e diminuí a velocidade, passei, paz, Senhor, irmão, paz. Paz, Senhor, irmão, paz. Falei, qual é? O que está acontecendo aí? Ele falou assim, um casamento hoje aqui. Mas não estamos conseguindo falar com o pastor. Falei, mas já ligou para ele? Já. Aí depois chegou um irmão, eu desci para dar assistência também. Chegou um irmão e falou, falou para eles, gente, consegui falar com o pastor. O pastor está numa roça bem longe daqui, ele foi pescar, esqueceu que era o casamento da irmã fulana de tal, hoje não tem mais pastor aqui. E a noiva quase chegando, olha que situação. Na hora eu parei, olhei para o Senhor, falei, Senhor, eu vou me candidatar aqui para ajudar isso aqui. Aí cheguei no irmão da noiva, falei, seu irmão da noiva, só deixa eu te falar, eu sou pastor, tudo bem? Eu não estou de passagem, eu estou vindo de uma pregação, passei aqui, meu terno está aqui, só preciso de um local para trocar, tá bom? E minha Bíblia está aqui, não é no celular, né, irmão? A Bíblia está aqui. E eu poderia realizar, para que a noiva chegar e não ter quem faz, é muito ruim, vai ser muito ruim para todo mundo. Vocês aceitam? Aí foi lá, conversou comigo e tudo, conversou com ele, peguei os nomes, olhei a situação legal de todo mundo, falei, ó, vocês gravam aí, mostra para o pastor que Deus mandou um anjo aqui para salvar a situação, tá bom? E daí a pouco a noiva chegou, ela olhou, não parecia com o pastor de jeito nenhum, claro, mais bonito, né? Então, não parecia com o pastor de jeito nenhum, mas era o pastor, estava ali de terno, gravata, direitinho, ali com a Bíblia, abri, fiz o casamento e toda a igreja entrou em prantos de choro na hora do casamento, mas de emoção, não é de tristeza, de alegria que estava contida dentro, começou a jogar para fora. Que casamento, eles falam até hoje, lá já teve vários casamentos, mas igual àquele realizado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Isso é fé confessada. Se a minha fé não fosse confessada, eu ia passar ali, sabe o que eu ia falar? Problema deles. Eu não sou pastor deles.
É um problema deles, que eles se resolvam para lá. Mas atrás do problema tem uma família, tem uma noiva, tem um casamento, tem uma família começando, tem pessoas que não têm nada a ver. Então é necessário ter uma fé confessada sim, para que Deus possa usar você, às vezes em situações que você nunca imaginaria que ia estar. Viva! Foi o que aconteceu. Até hoje eles me têm como pai, né? Pelo feito, terminou, vem para cá, quando você cobra, eu falei, não, filho, prego por dinheiro, não. Isso fica esta palavra para vocês que são mais novos, que cobram para pregar, que cai nesta maldição de cobrar dinheiro para pregar, que quem faz isso já está assinando o seu atestado de óbito espiritual. Porque você não pode cobrar para pregar. Eu já tenho 36 para 37 anos que eu prego, nunca cobrei um centavo de ninguém, nem aqui, nem em outro local, para poder pregar, para fazer os ofícios que são do templo, de maneira nenhuma. Fica aí, se você conhece alguém que falou, me dá tanto que eu faço isso, ele já tem atestado de óbito espiritual assinado, foge, porque é lobo. Quando estou entendendo? Aquela mulher olhou e falou, eu tenho uma fé confessada em público, e esta fé, na sétima, é a fé que traz recompensa. Pronto, então eu falei aqui, as marcas de uma fé salvadora. Eu falei de uma fé que nasce no desengano, uma fé reflexiva, uma fé resoluta, uma fé que estabelece contato com Cristo, uma fé sincera, uma fé confessada em público e uma fé que traz recompensa. Houve resposta, valeu a pena esperar, valeu a pena o momento de oração, valeu a pena a corrente dos salmos que eu fiz, valeu a pena aquela busca na campanha incessante, valeu a pena manifestar essa qualidade de fé que recompensa, porque o que eu precisava eu consegui falar para Deus mediante Jesus Cristo, e aquilo manifestou para mim, e hoje eu estou com a bênção. Naquele dia, 3 coisas se manifestaram naquele toque, porque na maioria das vezes você pede, pastor, ora por mim, e o pastor invoca Deus naquele momento, e no nome de Jesus, e movido pelo Espírito Santo, coloca as mãos sobre você, e coloca a unção, e ele ora, e ele determina, e ele diz amém. Não foi visto, às vezes, o que já aconteceu. Aquela mulher, ela fez tudo isso e aconteceu 3 coisas com ela. Primeiro, um toque intencional. Ela teve intenção, ela não desbarrou, ela falou, eu vou tocar. Havia propósito, toque proposital. Eu vou tocar na orla das vestes, nas promessas do talit. Eu vou tocar ali e ali vai sair poder e esse poder vai me curar. Primeiro toque, proposital. Ela desejava ser curada. Segundo toque, um toque confiante, certeiro. Ela acreditava que ele era capaz de realizar o feito. Terceiro toque, um toque eficaz, porque ela ficou curada imediatamente. Pastor, ela foi curada? Ela foi curada em 3 aspectos. Primeiro, físico, o sangue que há 12 anos estava deixando ela numa situação difícil, uma situação já, por que não dizer, quase ou já uma leucemia, que ali ia perdendo sangue, não é isso que acontece hoje com uma pessoa que perde muito sangue, fica anêmica, depois começa a graduar, vai até chegar uma leucemia, não é isso? Então é isso aí. Era aquele momento, toque proposital, toque confiante, toque eficaz, ela foi curada. Mas curada de quê? Fisicamente, primeiro, o sangue entancou. Segunda coisa, emocionalmente, porque Jesus não a desprezou, porque era uma mulher que estava há 12 anos suja. E se tem uma coisa boa, bonita, que valoriza as pessoas, é quando você chama a pessoa pelo nome. Sabia? Você se importou com a pessoa. Jesus não a chamou pelo nome, mas falou, alguém aqui, alguém me tocou.
E Pedro falou: Senhor, a multidão te aperta e você diz que alguém te tocou? Jesus falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E é claro que Jesus sabia que era ela. Quer dizer, ele abriu a oportunidade para que ela manifestasse a fé em público e que ela reconhecesse diante de todos que ela recebeu a bênção. E ela fez isso. Então, ela foi curada fisicamente, o fluxo entancou. Emocionalmente, Jesus não a desprezou. E espiritualmente, porque Jesus olhou para ela e falou: filha, olha como Jesus a tratou. Filha, vai para sua casa. A sua fé, fé salvadora te salvou. A sua fé te salvou. Jesus disse a palavra para aquela mulher em público, muito forte. Ela não precisou ser chata com Jesus, de ficar: Jesus, me cura. Ô Jesus, me cura. Mas ela, como se diz, ela não fez nada da parte dela e está pedindo. Assim são as pessoas hoje, irmão. E não tem nada pior do que uma pessoa chata. Você concorda comigo? Aquelas pessoas chatas que te deixam numa situação estranha e você acaba atendendo a pessoa para ficar livre da pessoa. Não tem isso. Eu sei que você também pensa da mesma forma. Tem pessoas que são chatas mesmo, parece que é de nascença. Mas aquela mulher, ela tinha preparado tudo do outro lado. Antes, ela disse: eu vou, mas eu não vou perder a chance que eu tenho. Você já entrou numa igreja alguma vez? Já recebeu uma intervenção através da intercessão do pastor, de uma oração de um pastor? Já? Você já foi atrás do homem de Deus, do ancião, para receber as bênçãos mediante imposição de mãos? O toque com as mãos com azeite sobre a cabeça? Já fez isso? Valoriza. Porque se você tiver um preparo do outro lado como esta mulher, se você tiver um preparo do outro lado, com toda certeza você vai receber uma bênção muito grande, porque com realidade Deus está com você. Amém? Viva o Senhor. Não temos muito a discorrer através desse texto, porque ele é claro e eu estou mostrando uma visão um pouco diferenciada daquela que nós costumamos da mulher do fluxo do sangue. É uma mulher do fluxo do sangue, mas aconteceu muita coisa nesse cenário, não é verdade? E dentro dessas 7, uma das coisas que me chama muita atenção é a questão da fé reflexiva. Porque se te faz pensar, Deus está no meio. Porque a forma de comunicação entre nós e Deus é pelo Espírito. Quando Romanos 1 ele diz, Romanos 8 também ele diz isso, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Então, te levou a pensar, parou um pouquinho, você vai refletir: não é a hora de eu gastar esse toque, não. Então, participa dos cultos, esteja ali bem, e quando for o momento que você falar: pastor, eu estou preparado para receber, eu acho que eu já fiz alguma coisa também em prol do reino de Deus, senão não saberia nem aproveitar depois da bênção também, eu vou pedir o Senhor. Pode pedir que o Senhor vai te abençoar com toda certeza. Você crê nessa palavra? Amém? Uma palavra muito interessante, porque a gente precisa fazer a nossa parte, precisamos fazer a nossa parte. Há uma palavra no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 7, há uma palavra muito interessante que diz assim: se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E nisto meu Pai é glorificado. Aí a pergunta é muito simples. A primeira pergunta é essa. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, você está em Cristo? Aí você diz: amém. O que diz para você que você está em Cristo? A testificação entre você e Ele, que Ele confirma que Ele é seu Pai, que você está nele, não é isso? Correto?
E a segunda coisa, porque você confessou o Senhor, por isso Ele está em você, você está nele. Então, se vós estiverdes em mim, Jesus falando, se você estiver em mim, você está porque você quis, você foi consciente a Ele. E Ele diz, se a minha palavra estiverdes em vós, aí você diz, está, às vezes aqui, no celularzinho, às vezes está aqui na Bíblia mesmo, você diz, está aqui comigo, a palavra está comigo. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Não é isso? Só que não acontece. Não acontece. Você está nele, a palavra dele está em você, mas você pede e as coisas não acontecem. Tem alguma coisa errada, não tem? Então, é com a Bíblia, é com Deus ou é com você? Talvez seja com a Bíblia. Porque nós sabemos que na tradução para o português nós perdemos muito, mas é claro que o erro é com o ser humano, não é com Deus. O texto, na realidade, ele quer dizer isso aqui, se vós estiverdes em mim, você está pela confissão. Se a minha palavra estiverdes em vós, preste bem atenção, equivalente para o que você pede, pedireis o que quiseres, vos será feito. O que a palavra estar em vós é equivalente para o que você pede? Memorizada dentro de você aquilo que você pede. Por isso que a fé é inteligente. Por isso que é uma fé que exige você fazer a sua parte. Por isso que não é uma fé oca, vazia. Não é uma fé contida só em palavras. Ela tem resultado. Se vós estiverdes em mim, se a minha palavra estiverdes em vós, equivalente para o que você pede, pedireis o que quiser, vos será feito, para que o nome de Deus seja glorificado. E só tem uma maneira de Deus estar em você, é quando você memoriza, irmão. Não adianta você falar, pastor, e aqueles que não memorizam? Você faz uma carinha de santo. É claro que não todo mundo memoriza mesmo. Até os loucos memorizam, quanto mais você que tem uma mente sadia. Não é verdade? Se você perguntar agora quando você tem para receber, você lembra. Lembra. As músicas antigas que você cantava, você lembra todas. É só começar a cantar que você bate o pé e começa a cantar, não é verdade? Então, a escalação do nome dos jogadores do seu clube, você sabe, todas. Na igreja você canta 200 hinos junto com os cantores, mas na hora que fala Bíblia, você diz, pastor, não consigo memorizar, pastor, não consigo, então fica sem a bênção, porque a única maneira que tem da palavra manifestada dentro de você, com o seu desejo, é você memorizar, não é a Bíblia toda, não é isso que eu estou dizendo, pelo menos as partes que tocam o seu milagre. Por exemplo, se você precisa de cura, então memoriza textos de cura para que você recita a Deus no momento da oração. Senhor, a tua palavra, no Evangelho de São Mateus, capítulo tal, versículo tal, está escrito isso, e você cita 3, 4, 5 versículos para Deus, e baseado, você tem que criar a base, é construir a oração, é fazer a sua parte. Quando você cita todo o texto, você está dizendo, baseado nestes textos que eu estou citando, eu peço ao Senhor a bênção da cura. Se vós estiverdes em mim, se a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. No outro ângulo, se vós estiverdes em mim, se a minha palavra estiverdes em vós, equivalente para o que você pede, pedireis o que quiseres e vos será feito. Você vai ter uma fé com recompensa, com resultado, uma fé que vai te dar a certeza que quando os seus olhos fecharem aqui, daqui muitos anos, Daqui muitos anos, Deus queira isso. Mas quando os seus olhos fecharem aqui, abrirão do outro lado na casa do Pai. Uma fé que te dá certeza da salvação em vida. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você nessa hora, pedindo a Deus que através desta simples palavra possa abrir o teu entendimento, mexer um pouquinho com o seu intelecto para que você também agregue um pouquinho de conhecimento a mais do que você já tem,
e um pouquinho de fé, principalmente para você exercitar isso que você tem. Curva a tua cabeça. Amado Deus, ó grande e poderoso Pai, estamos aqui nesta noite transferindo um pouco da Tua Palavra, às vezes de uma maneira diferente, mas não diferente do que está na Tua Palavra. Estamos mostrando que o Senhor é o Senhor, que Jesus Cristo é nosso Salvador e que há poder na Tua Palavra. Senhor, o exemplo desta mulher que encontrou com Jesus a caminho da casa de Jairo, que teve uma oportunidade que não era para ela, ele estava indo para a casa de Jairo, mas ela criou a sua própria oportunidade com certeza e teve a recompensa. Eu quero pedir por cada pessoa que estiver em contato com esta mensagem. Ó Deus, eu não sei a situação de cada um, não consigo imaginar, porque eu sou limitado também, mas eu quero pedir ao Senhor que o poder desta palavra possa entrar na situação que estiver agora com esta família, com esta pessoa do outro lado onde ele está assistindo. Senhor, que a fé manifestada gera milagre, a fé que te faz pensar gera milagre, ela possa entrar dentro desta casa. Se for cura, o Senhor é poder para fazer no milagre. E quando esta pessoa pedir para o Senhor, ó Deus, que ela consiga memorizar e fazer a base para esta cura, que entre mesmo a solução dos problemas. Quantos não têm solução há muito tempo, Senhor, vão acumulando problemas, mas o Senhor pode fazer valer o poder desta palavra de hoje e entrar no meio, agora pela pregação. Senhor, se for falta de fé, manifesta a fé junto com eles, para que eles vejam que tem fé suficiente para isso. Eu quero agora pedir ao Senhor, ó Pai, por aqueles que estão desempregados, que consigam um novo emprego, que a porta do emprego abra, que assim que acabar esta pandemia, ou mesmo em meio à pandemia, ó Deus, socorre o teu filho através do emprego, ele precisa do emprego, esse que é empregador, que ele tenha condição de abrir o leque e formar mais pessoas trabalhando ali junto com ele. Senhor, eu peço por todos os que estão, às vezes, até assustado com tudo isso que está acontecendo em torno do nosso Brasil. Nós oramos como oramos aqui, Senhor, por aqueles que estão imbuídos de autoridades, que sejam cobertos mesmo pelas mãos do Senhor. Pedimos a tua bênção por todos os que estão em casa, pelo motivo justo não pode estar, ó Deus, mas que dentro de dias estarão também fazendo a tua obra. Guarda aqueles que têm vindo em cada igreja, que têm ido para o trabalho, que no ir e vir do dia a dia. Senhor, o que eu te peço neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Viva o Senhor. Você está...